Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje eu estou à conversa com a Silvia Valente sobre uma viagem que ela fez à Cidade do Cabo, na África do Sul, e depois acabamos por falar também um bocadinho do tempo que ela passou em Moçambique. Espero que gostes desta minha conversa com a Silvia e boas aventuras. Olá, Silvia! Olá, Catarina. Para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Então, sou a Sílvia, sou mãe de 2 pequenitos e trabalho como escritora de conteúdos. Trabalho com marcas pequenas, digamos assim, marcas em crescimento, são pequenas, mas estão a crescer a cada dia que passa. E eu ajudo-as na criação de conteúdos para que se aproximem cada vez mais do seu cliente ideal e que consigam estabelecer com ele uma relação de empatia e confiança. É isso que eu faço no meu dia-a-dia. Boa. Mas nós hoje estamos aqui sim para conversar sobre uma ida tua a Cape Town, não é? Na África do Sul. Sim. Queres-nos contar um bocadinho sobre isso? Quando é que tu foste lá e de onde é que surgiu essa tua ideia de ir para lá? Então, nós decidimos ir lá porque vivíamos em Moçambique na altura. Já foi em 2016, eu acho que até já foi em 2016, porque a minha filha já tinha nascido, portanto eu acho que já foi em 2016. Foi em 2016, exatamente, porque em 2015 não foi, porque ela nasceu já mais perto do final do ano. Então, nós vivíamos em Moçambique nessa altura, o meu marido tinha ido para lá com um projeto profissional, a empresa dele tinha lá trabalho e então ele foi para lá e depois eu fui com o meu filho, na altura, para lá também viver. E como estávamos naquela zona do globo, depois da minha filha já ter nascido e estávamos prestes a voltar, então dissemos, bem, vamos então fazer agora aquilo que depois será muito mais difícil fazer, não só pela distância geográfica, mal nós adivinhávamos o que é que vinha por aí, não é? Pois. Nos ia impedir de viajar para sítios muito distantes. E então decidimos então que Cape Town era uma dessas cidades, a Cidade do Cabo era uma dessas cidades que nós gostaríamos de visitar. E pronto, e assim foi. Lá fomos já muito perto da data de voltarmos para cá, mas foi uma viagem muito rápida, foi só um fim de semana prolongado, 3, 4 dias, não foi mais. Mas e pronto, e dá para ver o essencial, dá para ver assim numa viagem curta. Mas se quiseres visitar com mais calma e até aproveitar para ir a outros sítios, por exemplo, Joanesburgo, não é que seja perto, porque não é, mas pois, exato. Conseguindo os voos, conseguindo um voo, não é, fazendo uma distância tão grande, por exemplo, Portugal para lá, depois é aproveitar e ver aquela zona o mais que se conseguir, não é? Nós é que não tínhamos essa disponibilidade e então optámos mesmo só por escolher um sítio e escolhemos Cape Town, e escolhemos, vou já adiantar porquê, porque é uma zona que eu tinha muita curiosidade em conhecer por causa da nossa história, da história dos descobrimentos. E era uma coisa que eu gostava muito de visitar, o sítio onde os marinheiros viam, pensavam eles que viam o Adamastor e outras coisas assim, não é? E então era um sítio que eu tinha muita curiosidade de visitar. E pronto, então aproveitámos, estávamos por lá perto. Pois, é um bocado como tu estás a dizer, não é? Porque se formos de propósito de Portugal para lá, se calhar ficamos mais tempo e vamos a outros sítios. A tua situação era um bocadinho diferente. Estavas ali em Moçambique e aproveitaste para dar lá um saltinho. E como é que vocês foram de Moçambique para lá? Foi de avião? De avião, sim, foi de avião. E a viagem foi mais ou menos quanto tempo? Ainda te lembras? Olha, eu não me lembro, sei que fizemos escala em Joanesburgo e não foi um voo direto. Para Joanesburgo é pertinho, a viagem é tipo 45 minutos, mas depois de Joanesburgo para lá eu acho que, não tenho a certeza, mas eu acho que deve ter sido para aí 2 horas talvez. Ok. E depois vocês chegaram lá à Cidade do Cabo, Cape Town, estavas tu, o teu marido e os 2 filhos nessa altura já, não é? Sim. E como é que foi assim viajar com miúdos pequenos? É sempre uma aventura, mas o mais velho já estava habituado, porque de Portugal para Moçambique são muitas horas, são 8 horas de viagem, né? E portanto ele já estava habituado. E aproveitámos, porque, exato, saímos muito cedo e depois regressámos, no regresso já foi uma viagem feita mais à noite e portanto eles também acabavam por adormecer. E a pequenina era ainda muito bebê, portanto ela não se lembra de nada, não é? Ela ainda era muito, muito pequenina. Pois. E portanto quando eles são muito bebés é fácil viajar com eles, porque
uma pessoa põe-os ali, ou leva-os ao colo. E eles dormem. Exato, eles dormem, portanto não há assim muita coisa a preparar. Quando eles já são mais crescidos e já querem ou andar, ou, não é? Ou já não conseguem estar sentados muito tempo, já é um bocadinho mais difícil. Mas pronto, como também era uma viagem com escala, acabou por não se notar tanto o tempo de voo. Era pior quando era de Portugal para Moçambique. Era mais difícil. Eram muito mais horas, não é? Sim. É um espaço muito confinado para ter um miúdo. Mas claro. Mas são uns filmes e umas coisas, não é? Aquelas coisas a que os pais recorrem quando não têm outras alternativas e precisam também de um bocadinho descansados. Sim. Há sempre formas de os entreter. Claro. E então, contam-me lá, vocês ficaram então esse fim de semana prolongado lá na Cape Town. Consegues lembrar assim mais ou menos por onde é que vocês andaram e o que é que tu gostaste mais? A coisa que mais me impressionou assim foi a Table Mountain, né? Que é uma montanha que tem um topo muito direito. Parece mesmo uma mesa, e daí o nome, não é? E era realmente uma coisa impressionante, porque a cidade fica no sopé da Table Mountain, não é? E quando nós olhamos assim para o horizonte, de um lado tem o mar e do outro tem então a montanha, que é assim uma espécie de uma parede que se levanta ali mesmo a limitar a cidade. E isso foi realmente era bonito de se ver, e até porque no início do dia havia uma neblina sobre a cidade e depois a partir de determinada altura começava a descobrir a neblina e então começavas a ver a montanha a partir de determinada altura do dia, e também depende das épocas do ano. Quando nós fomos, o teleférico, porque existe um teleférico lá em cima na montanha, estava fechado e portanto nós não conseguimos fazer essa viagem, conhecer essa parte. Acabámos por não subir mesmo lá ao topo da montanha, porque depois também há muitos caminhos, muitos trilhos pedestres, por exemplo, mas nós com os miúdos acabamos sempre por ficar um bocadinho mais limitados e não fizemos tanto essas coisas que se calhar faríamos se estivéssemos sozinhos ou se eles já fossem mais crescidos. Então. Claro. Eu acho que estive a ver e eu acho que um dos trilhos que dava mesmo até lá acima era mais ou menos 6 horas. O que no teleférico faz muito mais rápido, não é? O que com miúdos pode não ser assim tão fácil de fazer, como estavas a dizer. Em particular com um bebê, não é? Estares a arrastar. Não é prático. Sim, eu acho, nós nem sequer levámos carrinho. Ela pois, no sling, para já porque era mais uma coisa, não é? Para além das malas, era mais uma coisa para carregar. Aliás, e nós nessa viagem íamos perdendo as malas. Então, vais ter de contar essa história. Foi porque, como foi, outro dia por acaso estivemos a falar sobre isto, era uma coisa que eu já nem me lembrava e depois o Helder é que me recordou, porque no momento da escala, eu não sei, eu nunca voei muitas vezes com escalas, eu acho que, sei lá, podem-se contar pelos dedos das mãos, mas nesta viagem eu tinha a ideia que quando é com escala nós não precisamos nos preocupar com as malas e no aeroporto fazem esses transbordos automaticamente. Pois, exato, se o bilhete for igual, mas depende se é uma viagem, lá está. O que é que acontece? Se tu vais de um voo internacional para um voo interno, tu normalmente tens de fazer check-in outra vez. Pois. E por isso tens de ir buscar a mala novamente. Pois. É esse o pormenor. Lá está. Se eu tivesse falado contigo antes, Exato. Imagina, se tu fores daqui para outro país e desse país para outro, não tens problema. Mas se tu fores para um país e depois fazes um voo interno, aí precisas. Tens de passar pela imigração, tens de passar pela imigração no primeiro voo. Exato, pronto. E era isso, nós estávamos convencidinhos que a mala ia. Pois. E então quando chegámos lá a Joanesburgo, fomos procurar era onde é que era o voo para Cape Town, não é? Pois. E as malas, nunca mais nos preocupámos com isso. Até que, já não sei porquê, ou alguém vem ter connosco, ou nós vemos alguém que ia no nosso voo com as malas, e espera lá, eu acho que vimos alguém que ia no voo também, reconhecemos, então mas é que ele tem as malas e nós não. Vamos lá ver. Então já estavam lá num sítio dos perdidos e achados, que vale que aquilo foi ainda há algum tempo ali durante o período da escala e nós conseguimos resgatar as malas, porque elas já estavam lá prontinhas para ir não sei para onde. Mas pronto, e com 2 miúdos havia de ser bonito chegarmos e não termos malas. Pois, e não tinham nada. Mas tudo correu bem. Sim, mas conseguiram, ainda bem, boa, ótimo. Pronto. E agora já não sei o que é que me tinhas perguntado. Nós estávamos a falar sobre aquela questão lá da montanha, não é? Da Table Mountain, que te impressionou muito, não é? Pela vista toda e tudo isso. Sim. Pois, e que não tínhamos subido, não tínhamos feito os trilhos por causa dos miúdos. Depois. Exatamente. Depois, outra coisa muito, muito bonita lá é tu olhares para o mar e veres a ilha onde o Nelson Mandela esteve preso, não é? Robben Island.
Nós também não fomos à ilha, isto lá está, com miúdos, e era o tempo que tínhamos, que era limitado, e portanto tivemos de fazer bastantes escolhas, e depois o facto de termos miúdos e isso implicar andarmos de barco, depois é sempre uma logística maior, depois estão as refeições, temos de jogar com isso tudo quando se viaja com miúdos, é preciso simplificar ao máximo e tentar não ter expectativas muito altas. Acho que o segredo é esse, não é? Pelo menos quando era mais nova e não tinha filhos, eu quando ia para algum sítio, nós queríamos ver o máximo possível naquele tempo em que lá estávamos, né? E andávamos ali tipo como se fosse uma oportunidade única. E às vezes é mesmo. Pois. E com miúdos tu não podes fazer isso. Tens de adaptar um bocadinho à velocidade deles, não é? Sim. E ao ritmo, depois ficam cansados mais facilmente, então era mesmo selecionar aquilo que queríamos mesmo ver. E outra coisa muito, muito gira foi ver um pôr do sol lá, porque eles, os guias, não é, que a gente procurou, diziam sempre que havia vários sítios onde nós podíamos ver um pôr do sol bonito, e nós fomos à procura de um desses sítios e encontramos um que estava assim bastante procurado também, havia muita gente a fazer o mesmo que nós, o que dá para sítios turísticos, mas realmente vale a pena ver lá um pôr do sol. Um pôr do sol, ok. E tu ainda sentiste assim muito essa história do apartheid ou não? Como estavas a falar aí na questão de Nelson Mandela, ao andar por lá ainda sentiste muito esse peso da história? Eu acho que isso ainda é muito visível, ainda é uma coisa muito real lá. Quer dizer, tu podes te abstrair disso, mas é evidente até nas coisas mais subtis. Por exemplo, o centro da cidade, a zona histórica da cidade, é uma zona mais degradada, onde se vêem muito mais negros, e depois vais para a zona mais moderna, que é a zona da Marina, o chamado waterfront, não é? E aí é tudo muito moderno, tudo muito limpo, tudo muito branco, em termos raciais, não é? E, portanto, tu começas a notar essas diferenças. Onde é que estão predominantemente os negros? Estão a servir nos restaurantes, estão nas lojas, e tu começas a ver essas pequenas coisas que ainda estão presentes nos dias de hoje, não é? Portanto, eu imagino naquela altura como é que seria, não é? E à medida que te vais afastando para a periferia da cidade, e mesmo quando vais no avião também te apercebes, ou então quando estás a deslocar, por exemplo, nós fomos lá visitar umas vinhas, porque a cidade do Cabo também é muito conhecida pelas vinhas, fomos lá visitar essa zona. À medida que vais saindo, que vais para a periferia da cidade, também começas a ver aqueles bairros mais pobres, com gradeamentos, com arame farpado e coisas assim. E percebes que essas coisas ainda estão muito, muito enraizadas na sociedade. Pois, portanto, não é uma coisa que já esteja completamente ultrapassada. Não é? Sim. Pois, isto é daquelas coisas que eu acho que com o tempo vamos lá, mas demora um bocadinho, não é? Demora mais do que eu gostaria, mas pronto. Mas acho que vamos caminhando para lá aos bocadinhos, penso eu. Sim, é um processo. Acho que ainda é um processo. Estavas aí a falar nas vinhas, eu estava a pensar numa coisa que não tem nada a ver, que era como é que vocês se deslocaram por lá? Se vocês se deslocaram a pé, se alugaram um carro, como é que foi? Alugámos um carro. Alugaram um carro. Sim, okay. Sim. Teve que ser com os miúdos, não havia pois. E a condução é do outro lado da estrada, não é? Mas já em Moçambique também era. Ah, ok. Então vocês já estavam habituados. Exato, nós já estávamos habituados. Sim. Não foi um impedimento, sim, porque é. Sim, como vocês já estavam habituados, mas eu penso sempre da primeira vez como é que foi, quando conduziram ao contrário em Moçambique. Olha, quando decidimos que nós também íamos para lá, eu e o Francisco também íamos para lá, eu disse ao Hélder, olha, ele disse, eu vou começar a procurar um carro para ti. Eu, não, estás doido? Não, eu nunca vou conduzir aí, nem penses. Para além do trânsito ser um bocadinho mais desorganizado do que aquilo que nós estamos habituados cá, não é? As regras não têm tanta força como cá. São mais flexíveis, digamos assim. É isso, são mais flexíveis. Havia essa questão de conduzir ao contrário. E eu já lá tinha estado antes de irmos para lá viver, eu e o meu filho fomos lá passar férias, o meu marido já lá estava, então fomos lá no mês de agosto passar férias, e depois já fomos viver para lá em maio do ano seguinte. E nesse período das férias eu apercebi-me de como é que era a condução e como é que era essas coisas todas no trânsito. E eu ainda conduzi, mas foi tipo numa estrada nacional, não é? Que é sempre em frente. Pois, é mais fácil, não é? Não tens assim muito trânsito, vais andando. É só manter o carro direito, não é? Pois as estradas lá são quase sempre a direito, não é? E portanto ainda conduzi durante alguns quilómetros, mas foi pacífico. E depois quando ele me disse, eu vou ver de um
um carro para ti. Eu disse, não, deixa lá isso. Mas depois, quando fui para lá, vi-me na obrigação de precisar mesmo de um carro. Se queria fazer alguma coisa sem ele, precisava de um carro. E ainda para mais com miúdos. Se estivesse sozinha, podia andar de outras formas, mas com miúdos é melhor, é mais fácil. E então tive um carro. E aquilo é tudo uma questão de hábito. As primeiras vezes que conduzes, tens sempre tendência de levar a mão direita à mudança, ou entrar em contramão, também acontece. Mas pronto, depois a partir do momento em que não demoras muito tempo a habituar-te. E há outra coisa que facilita muito, é que a maior parte dos carros de lá são automáticos, exato. E, portanto, isso já te liberta ali muito da necessidade de te concentrares. Sim. É engraçado porque nós somos mesmo animais de hábitos, não é? Porque eu quando estive no Canadá também aluguei um carro, só que lá conduzes na faixa que eu estou habituada, mas a maior parte dos carros também são automáticos. E mesmo só isso, também eu quase sempre, vou travar e é como há a mudança, mas não é preciso. Então imagino que para fazer ao contrário ainda seja mais estranho. Mas pronto, vocês conseguiram e então lá na Cidade do Cabo já conduziram como deve ser. Já estávamos habituados. Sim. E como é que é o trânsito por lá? Achaste assim mais confuso ou nem por isso? Não tem nada a ver com Moçambique, por exemplo, ou com eventualmente Angola, que o trânsito ainda é um bocadinho mais flexível, como tu lhe chamas. Pois, sim. E não, na Cidade do Cabo é tudo ordeiro, não há assim nada de grandes, aquelas coisas que nós habitualmente associamos a países africanos e asiáticos também, não é? Em que o trânsito às vezes é mais caótico do que aquilo que estamos habituados aqui na Europa. Não, na África do Sul e particularmente em Cape Town é tudo muito mais semelhante àquilo que nós vemos aqui na Europa. E tens assim mais algum sítio por onde andaste que te lembres e que gostasses assim de referir? Como disse há bocadinho, fomos então ao Cabo da Boa Esperança e chegar ali e ver, imaginar ali as caravelas, né, a afundarem-se. Era giro. E depois é giro também começar a contextualizar os miúdos nesse período da história, e é uma coisa que o meu filho mais velho se lembra, é do Adamastor, e na sala uma fotografia lá os 4, mesmo na placa que diz Cape of Good Hope, e é giro depois eles irem ali e verem que já lá tiveram, não é? Onde os marinheiros também passaram, onde os navegadores portugueses também passaram. Outro sítio giro é a Praia dos Pinguins. Ela não se lembra, claro, mas ele também já não se lembra muito bem. E outro dia estávamos a falar, já não sei porquê, de animais, e ele disse que gostava muito de pinguins, mas ele associa sempre os pinguins ao frio, não é? Sim. E eu disse, sabes, tu já estiveste ao pé de pinguins? E ele, já! Mas aonde? No Jardim Zoológico? Não, numa praia. Numa praia? Olha, a mãe há de ir buscar as fotografias para te mostrar, porque por acaso dos pinguins não temos aqui nenhuma à vista. E ele ficou assim todo entusiasmado por já ter estado numa praia ainda por cima. Pois. É um sítio também muito engraçado, porque nós não estamos habituados pelo menos eu sempre associei Sim, eu também. Pronto, e chegar ali e ver pinguins numa praia, e muitos pinguins numa praia ali muito pertinho, e eles andam lá, e depois muitos bebés pequeninos, não sei se naquela altura que nós fomos também calhou com a época da nidificação e deles nascerem, não sei, mas foi também um sítio muito, muito engraçado. Engraçado. Pois eu também, enfim, também associo muito os pinguins ao frio, mas é muito engraçado porque eu aí suponho que não esteja tanto frio quanto isso em Cape Town, não é? Vocês apanharam um bom tempo, como é que foi? Nós já não sei bem que período é que nós fomos, mas era o equivalente à primavera daqui, portanto, durante o dia, se tivesse sol estava agradável, dava para andar com roupa fresca, depois à noite ia arrefecendo e pronto, portanto, o equivalente à primavera, um dia de primavera. Portanto, pinguins na primavera, para mim é um conceito muito engraçado. E na praia, não é? Ainda para mais, eles na areia, toque. Exato, ali a andar. Muito giro, muito bom. Está bem. E fica muito pertinho lá da Cidade do Cabo. Portanto, não é na Cidade do Cabo, mas é muito perto. E tu lembras-te se vocês comeram assim alguma coisa de especial por lá? Olha, eu lá não me lembro de ter comido nada típico. Depois, lá está, como vamos com miúdos, é outra vez célebre história, nós arranjamos, eles servem desculpa para tudo. Faz coisas boas e faz coisas más. Mas não me lembro de ter comido nada de especial, não. Por acaso é uma coisa que não me recordo. E tens assim mais algum sítio da Cidade do Cabo que te lembres? Acho que foram estas as principais coisas que nós mais gostámos de ver. Então vamos falar um bocadinho de Moçambique, pode ser? Sim. Okay. Tu estiveste lá quanto tempo? Vocês acabaram por ficar lá? Um
Chegámos em 2014 e viemos em 2016, portanto tivemos lá 2 anos. E tiveram onde? Em Moçambique? Em Maputo mesmo. Em Maputo mesmo? Sim, ok. Sim. O que é que achaste assim de Maputo e de Moçambique no geral? O teu primeiro impacto quando chegaste? Quando fui para lá viver já não foi o meu primeiro impacto, não é? Sim, mas antes disso, exato. Naquelas férias. Eu já ia preparada, eu já tinha ido a Angola, nesse aspecto Moçambique acabou por me surpreender pela positiva, porque... Em comparação... Em comparação com Angola, exato. Porque mesmo, por exemplo, em termos de trânsitos, voltamos outra vez a falar no trânsito, não é tão caótico como Angola, não é? As pessoas acho que também são mais, não sei se pelo facto de a guerra não ter durado tanto tempo em Moçambique como durou em Angola, as pessoas são mais afáveis, mais disponíveis para quem vai de fora, e em Angola às vezes não se nota tanto isso. E portanto eu não tive assim propriamente nenhum choque, já ia preparada para aquilo que encontrei lá. Agora, eu fui para uma realidade que não é a realidade moçambicana, que é Maputo, não é? E Maputo não tem nada a ver com o resto do país, não é? Maputo não é uma cidade como nós conhecemos aqui, mas é uma cidade, portanto tem tudo aquilo que uma pessoa precisa, não é? Não sentes falta de nada que seja essencial. Eu não posso, às vezes, nós comentávamos às vezes com alguns moçambicanos, ou então estás onde? Estou em Maputo. Então não estás em Moçambique. É uma realidade diferente do resto do país. Sim. Então, na capital não se tem contacto com algumas coisas que acontecem noutras zonas e com dificuldades que se vivem noutras zonas que ali não se sentem, não é? Pois. E vocês acabaram por conseguir explorar um bocadinho Moçambique? Andaram por lá algures ou ficaram só lá em Maputo? Não, viajámos um bocadinho, não muito, por causa das crianças. Essas crianças! Não, sabes que eu desde que fui mãe eu tornei-me uma medricas do pior. E então vejo sempre tudo aquilo que mal pode acontecer. E então nunca nos aventurámos muito, mas olha, no ano em que estivemos lá de férias, subimos até ao norte, ainda fomos de carro, e portanto ainda fomos ao Tofo, à Praia da Barra, foi assim, que é na província de Inhambane, foi o máximo que subimos, não é? Depois se tivéssemos subido mais íamos a Pemba, e quanto mais sobes, as praias são cada vez mais bonitas, não é? E há aqueles sítios paradisíacos em Pemba e nas Quirimbas e pronto, e aí nós já não fomos. Subimos só mesmo até ao Tofo e à Praia da Barra, e quando depois estávamos lá a viver, íamos com alguma regularidade à Praia do Bilene, que é uma praia que fica... onde se forma uma lagoa, essa lagoa é formada por água que vem do mar, não é? Mas existe uma espécie de uma barreira entre o mar e a lagoa. Ou seja, tu ali tens água do mar, mas é como se fosse uma piscina natural. Ok. Gigante, grande. Sim, é? grande. Tu acabas por nem ver mesmo o mar, porque o mar está para lá dessa barreira. Né? E então é uma praia espetacular para ir com os miúdos. Lá está, porque aquilo é pé até perder de vista, não é? E eles andam lá à vontade. E então fomos lá algumas vezes quando lá estivemos a viver, sim. Mas lá está, é uma viagem que aparentemente seria curta, aqui seria curta, mas lá demora-se 4 horas a fazer. Por causa das estradas, ou assim? Por causa das estradas, por causa sim, porque apanhas no trânsito, porque aquilo é uma estrada nacional. Pois, não é? ok. E portanto basta apanhares um caminhão, um autocarro, ou alguma coisa que avarie, ou muita polícia na estrada, por exemplo, também. Já te obriga ali a muitas paragens, pronto, já não... Uma viagem que se faria de uma forma rápida acaba por demorar muito mais tempo. Bastante mais tempo, pois. Sim, mas o meu recorde em viagens em Moçambique foi a primeira vez que nós fomos ao Kruger, na África do Sul. Também fomos de carro, e aquilo também supostamente é uma viagem curta, mas tem que se passar a fronteira, não é? E em certas alturas do ano é mais difícil passar a fronteira, porque há muita gente a atravessar, ou enfim, porque há mais questões burocráticas a tratar, enfim. E nós demorámos 8 horas, portanto, uma viagem que se faria em 2, 3. Bem, isso é uma grande diferença. Foi bom, foi muito bom. Sim. Mas pronto, são estas coisas, quando vais para um país que sabes que o ritmo é diferente do teu, a forma de estar é diferente da tua, das duas uma, ou vais preparada para isso e de mente aberta, não é? Ou então acho que nem vale a pena ir, porque pois, é? sim. Só te vais desgastar e só... E não vai servir de nada, não é? Não vai servir de nada, exato. Mais vale ires e ok, é assim. Exatamente. E acabou-se.
Sim, sim. Olha, estavas a falar no Kruger, queres falar um bocadinho mais sobre isso? Olha, foi realizado um sonho, porque eu sempre disse que um dos meus sonhos era fazer um safari em África e tive a oportunidade de estar muito perto do Kruger e conseguir ir lá 2 vezes e foi espetacular, foi espetacular. Tu vês os animais mesmo ali ao pé de ti, não é? A interagirem no meio natural, ainda que eles estejam, se calhar, já um bocadinho condicionados, porque já estão muito habituados a ter os humanos ao pé e os carros ali a passar e, portanto, já se calhar já estão, não sei, não faço ideia como é que funciona a mente dos animais, mas a partir do momento em que se habituam a uma determinada forma de estar no seu ambiente, já começam a encarar aquilo com alguma naturalidade e se calhar já não têm as reações que teriam se nunca tivessem encontrado um carro ou se nunca tivessem encontrado um humano, não é? Mas mesmo assim, ainda consegues ter reações muito selvagens e que se veem que são muito autênticas, como um elefante juvenil vir direito ao carro a abanar as orelhas. Uau! E pronto, e é muito, muito engraçado estar ali tão perto deles e, né, vê-los a interagir no seu ambiente natural, com muito pouca intervenção humana. Eu agora estou cheia de inveja porque estou um bocadinho. Porque eu estava para ter ido à Namíbia este ano e uma das coisas que ia fazer era ir ver os animais e pronto, acabou por não se realizar e agora estás aí a falar nisso. Mas pronto, mas ainda bem que tiveste essa oportunidade. E que animaizinhos é que tu viste lá? Estavas a falar aí no elefante, que outros é que conseguiste ver? Nós andámos à procura dos Big Five, não é? Sim. E nós conseguimos ver o leão, encontramos um grupo de leões que estavam lá deitados à sombra, foi uma sorte também ter conseguido encontrá-los, depois aquilo é muito giro porque os carros, à medida que se vão cruzando, vão dando indicações aos carros que vêm em sentido contrário. Está ali não sei o quê, se forem por aqui, por esta estrada, vem, entra. Pronto, e nós conseguimos ir dar a um grupo de leões, fomos dos primeiros carros a aparecer lá e, portanto, ficámos muito pertinho deles. Eram uns 4 ou 5 leões ainda jovens, mas eles estavam ali na vida deles, descansados, e assim ficaram, sentados e deitados, enquanto nós estivemos ali, e pronto, e vê-los ali tão perto é mesmo muito engraçado. Aquele que não conseguimos, ainda vimos também um rinoceronte, o único que não conseguimos ver foi o leopardo. Ok. Pronto, esse não conseguimos. Da segunda vez que lá fomos, disseram-nos que ele estava numa árvore e havia de facto muitos carros e mesmo aqueles carros, porque nós fomos sempre no nosso carro, nunca fomos numa daquelas viagens mesmo organizadas por eles. Mas havia lá alguns jipes mesmo do parque que diziam que ele estava lá e apontavam as lanternas para indicar onde é que ele estava, mas nós não conseguimos ver, não estávamos suficientemente perto, não. Foi o único, assim, dos bichos. Tenho de voltar lá uma terceira vez, quando der, para ver se apanham. Isso é o mais difícil de ver e normalmente consegue-se ver quando ele anda ou a caçar, não é? De madrugada ou então ao anoitecer. E nós, por causa dos miúdos, sempre durante o dia, nunca fizemos essas... Podíamos ter feito, claro que sim, mas não quer Pois, acabaram por não fazer, sim. Estava-se a dizer que, portanto, vocês andaram por lá sozinhos com o vosso carro. Isso basicamente como é que funciona? Vocês têm de pagar a entrada no parque e depois podem andar livremente? Têm de seguir um determinado caminho? Ou como é que é? Não, os caminhos são todos bem identificados. A regra é não poder sair do carro. A não ser nos parques que eles têm preparados para o efeito, não é? Ou onde há os restaurantes, onde há as lojas, ou então sítios onde há um miradouro, por exemplo, e se eles têm bem identificado, e pronto, e pagas a entrada e depois podes andar o dia. Tens uma hora de entrada e uma hora de saída, ou seja, não podes sair do parque depois daquela hora, porque senão pagas uma multa e tens de ser escoltado, a menos que tenhas estadia dentro do parque. Nós nunca ficámos dentro do parque, ficámos sempre nas imediações e mesmo para quem tem estadia dentro do parque, acho que também deve haver horas de chegar ao lodge. Ao sítio, assim, onde vão ficar. Pronto, exatamente para evitar essas coisas, das pessoas ou se perderem, e depois dá um número para o qual podes ligar se tiveres algum problema, não é? Imagina que o carro avaria ou que, não é? Tens algum imprevisto. Tens um número para onde podes ligar a pedir ajuda e depois lá de ir alguém ajudar-te. É fácil. Sim. E vocês acabaram sempre por ficar fora do parque por alguma razão? Olha, eu acho que foi sempre porque não conseguíamos disponibilidade lá dentro já. Como somos uma família, não era qualquer quarto que desse e então já não conseguíamos, eu acho que das 2 vezes já não conseguimos disponibilidade. Também porque marcávamos sempre muito em cima da hora. Era uma coisa decidida assim quase em cima da hora. E, portanto, ficámos sempre nas imediações. Uma das vezes até foi giro, porque ficámos num hotel que tinha uma vista para o parque
e ao pequeno almoço viam-se os elefantes ir beber água ao rio. Portanto, era giro. Porque depois aquilo, existe o Kruger, mas depois à volta há como se fossem mini parques, onde às vezes até organizam caçadas e coisas assim. Pronto. Pois. Coisas não tão agradáveis. Mas nós ficámos num desses mini parques da primeira vez, e quando estávamos a ir para o lodge onde ficámos, passámos mesmo por um campo cheio de bambis, não são bambis, obviamente. Impalas, e então também foi giro por causa disso, porque é atravessar uma estrada aparentemente normal, com casas e assim, e depois de repente chegas a um descampado e só vês impalas a atravessar. Tic, 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 tic. Muito bom. Sim, estava aqui assim a ver o mapa e de facto, bom, é assim, no mapa é sempre diferente, mas não parece que seja assim muito longe de Maputo. Esta escala seja mais ou menos. Onde é que chegaram assim a ir mais? Lá por Moçambique ou ali na zona? Nós só visitámos eu e os miúdos só visitámos esses sítios, depois o Helder, quando esteve lá sozinho, foi a outros sítios, foi à Ponta do Ouro, mas nós não visitámos. Eram sítios onde era mais difícil ir de carro, e então nós acabávamos sempre por ir praticamente sempre aos mesmos. Okay. Não nos aventurávamos muito por fora dali. Sim. E há bocadinho estavas a dizer que na cidade do Cabo não tinhas experimentado nada de especial a nível de comida, e em Moçambique? Em Moçambique experimentei algumas coisas, sim. Moçambique é muito conhecido pelos mariscos, não é? Pelo marisco. E sim, comemos algumas coisas, mas também quando nós fomos para lá, dizia-se que antigamente é que era. Agora isto já não é como antigamente. Não, mas sim, claro, por exemplo, o camarão, não é? Que tu aqui, para ti um camarão é aquela coisinha assim redondinha e pequenina, e lá é gigante, não é? Pois, sim. E depois aquelas coisas mais típicas, como a matapa, que é uma espécie de um esparregado, com uma couve. Aqueles põem ao peixe, ao camarão também, e acompanham às vezes com uma espécie de um puré, mas é uma coisa mais sólida, que é o funge. Também há em Angola, acho eu, de farinha de mandioca. E também se come com frango, ou caril de frango, com frango estufado. E depois é a fruta. A fruta que é maravilhosa, não é? Aquelas mangas doces. Nunca na minha vida vou comer mangas iguais àquelas que comi lá. Não é? O ananás também. São coisas que... Eu acho que as coisas que nós mais recordamos muitas vezes é os sabores. Sim. Essas coisas que nós experimentamos, não é? Os cheiros, os sabores. E esse sabor das mangas, acho que é inconfundível, e nunca mais na vida vou comer uma manga como as que comia lá, não. Sim, porque, enfim, é diferente, não é? Mesmo que venham de lá para cá, não é a mesma coisa, porque não foram colhidas na mesma época para conseguirem aguentar a viagem, portanto, nunca será exatamente igual. Pois não. O que é que tu sentes assim mais saudades de Moçambique? Há assim alguma coisa em especial que sintas falta? Lá as coisas são levadas com mais leveza, no sentido em que cá as coisas parece que acontecem muito mais rapidamente. O nosso ritmo aqui é mais acelerado. Lá acho que não se tem tanto essa noção, mas depois também há um outro fator aqui a influenciar, que é o facto de nós aqui termos tantos estímulos, tanta coisa a acontecer, não é? Num fim de semana, agora nem tanto, porque estamos na situação em que estamos, não é? Mas antes, num fim de semana aconteciam 1000 coisas, e tu podias de manhã estar a fazer uma coisa e à tarde outra e à noite outra. E lá as coisas não acontecem assim com essa dinâmica, não é? Lá um acontecimento, uma festa qualquer que houvesse, era assim o acontecimento do ano, não é? Sim. Pronto, e então dá essa sensação de que as coisas acontecem mais devagar lá. E isso às vezes dá saudades, não é? Nós aqui andamos num ritmo tão frenético sempre, e lá não era tão visível isso. Pelo menos para nós, mas lá está, nós... Claro. Tínhamos uma vida muito privilegiada, não é? Porque se depois formos ver como é que vivia lá a maior parte da população, a maior parte dos moçambicanos levantam-se muito cedo para trabalhar, não é? Porque têm de estar a trabalhar às 8 da manhã, portanto têm de vir naquelas carrinhas que transportam muita gente e vivem longe, e depois é o trânsito, e portanto têm de se levantar às 5, 4h30 para estarem às 8 na cidade, não é? E vivem se for preciso, a 30 km da cidade, não é? Tudo aquilo que têm de fazer até chegar lá, e é claro que essas pessoas não têm uma vida leve, não é? Sim, tranquila, sim. não é? Mas pronto, nós... É uma realidade diferente, portanto, por isso é que eu digo que a experiência que eu tive lá é a minha experiência, não é? A experiência
de uma pessoa que viva lá nas condições em que vivem que vive a maior parte dos moçambicanos. Pois. Sim, claro. Temos de ter sempre isso em perspectiva, não é? Que tem a ver com a experiência que tu tiveste lá, que se calhar não é representativa da maioria da população. Vocês também estavam numa situação diferente. E era como também te disseram, tu estiveste em Maputo, isso não é Moçambique. Se calhar se fosse noutro sítio qualquer as coisas são um bocadinho diferentes. E eu estive 2 vezes na Rússia e embora seja uma realidade bastante diferente, penso eu que eu nunca estive em Moçambique, portanto também estou a falar assim um bocadinho de cor. Mas também é muito diferente toda a vivência que tu tens, por exemplo, em São Petersburgo e em Moscovo, e aquilo que tu tens no resto das outras cidades por onde eu estive. Mas a nível de tudo, repara, a nível da construção das casas, a nível das estradas, a nível dos carros, tu notas bastante diferença quais é que são os tipos de carros que andam num sítio e que andam no outro. E suponho que aí seja um bocadinho similar, não é? Exato. Um bocadinho semelhante. Mas pronto, são países que acabam por ter assim uma realidade diferente. Sim, porque há muita disparidade, exato, não é? Não só em termos sociais, não é? Mas depois mesmo em termos geográficos, não é? Exato. Aquilo que acontece e lá está, em Maputo é a capital e não há mais nenhuma cidade em Moçambique que seja assim. Por exemplo, só para ver, eu estive lá a trabalhar numa consultora de recursos humanos e um dos projetos que eles tinham era nas outras capitais de distrito e capitais de província, etc. E na altura, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu fiquei grávida da minha filha pouco tempo depois. E aquilo que estava previsto era eu ir a algumas dessas capitais de província assegurar alguns dos projetos que eles tinham. E a partir do momento em que eles souberam que eu estava grávida, disseram, não, Silvia, tem de ir outra pessoa, tu não podes ir. E eu, mas não posso ir porquê? Não podes ir porque tu tens de ficar em Maputo, porque os outros sítios não são Maputo. Ok, pois. E portanto, não, por mais condições que eles me quisessem dar, ficar num hotel com isto e com aquilo, não tem comparação possível as condições que eu tinha em Maputo daquelas que eles me iam conseguir assegurar nessas outras capitais de província, portanto, pois. Sim. São cidades. Pois, sim, claro. E eles contigo também tinham esse cuidado, mas eu penso sempre que nesses sítios também há pessoas a terem filhos, não é? Também há grávidas nesses sítios. Sim. Portanto, mas compreendo que talvez por seres de fora ou assim, não te queriam estar a pôr nessa situação. Sim, porque eles têm algum cuidado, porque lá está, isto parte sempre da experiência e do background que nós já temos, não é? Exatamente. E dos padrões que nós temos, não é? Se para mim, se o meu padrão de cuidados de saúde, imagina, o meu padrão médio é um 5, eles não se sentiam à vontade para me mandar para um 2, percebes? Certo. Sim. Mas para pessoas que já estejam, que vivam nessa realidade ou que estejam habituadas a essa realidade e para quem um padrão médio é um 2, aquilo que para mim é um 2, é diferente. Depende sempre muito daquilo que são os nossos padrões de qualidade, de bem-estar, é pena que assim seja, termos todos padrões tão diferentes e termos de viver com essas diferenças, mas é a realidade. É a realidade, claro. E eu estava a pensar de uma coisa que entretanto me esqueci. Já me lembrei. Foi por estares a falar nessa questão da saúde, eu estava aqui a questionar-me se vocês, nesse tempo todo que estiveram por lá, se alguma vez tiveram assim algum problema, de alguma doença estranha ou alguma coisa que vos tenha acontecido ou se acabou por correr tudo bem e pronto. Não, felizmente correu tudo bem. Boa. Correu tudo bem. Sim, o meu filho ainda chegou a fazer 1 ou 2 vezes o teste da malária. Mas era mesmo só para despiste. Olha, aquilo que agora fazemos com o Covid, não é? Estás constipado e com febre, vamos lá ver se é ou se não é. Pronto, lá fazia-se com a malária, não é? Desde que tivesse febre acima de uma determinada temperatura e que ela não passasse e não se visse mais nenhuma causa, então fazia o teste. Pronto, e eles fizeram 1 ou 2 vezes, veio sempre negativo. Correu tudo bem, nunca houve assim nada de especial. Eu, quando fiquei grávida da minha filha mais nova, fui lá acompanhada durante os dois trimestres e depois no último trimestre é que vim cá para Portugal, porque ela nasceu cá em Portugal. Sim, era isso que eu ia perguntar, era se ela tinha nascido lá ou se tinhas vindo para cá, acabaste por vir. Cá. Sim. Lá está, o meu padrão médio é um 5.
Pois. Não, assim, e óbvio fui acompanhada num hospital particular, não é? Num privado, uma médica que era portuguesa, mas já estava em Moçambique há muitos anos, mas eu nunca me senti, não era que não tivesse confiança na médica, mas eu conhecia demasiadas histórias que tinham corrido mal, e sempre tive muito na minha cabeça que se tudo corresse bem, também conhecia histórias que tinham corrido bem, de pessoas que tinham tido lá filhos, mas sempre tive na minha cabeça que quando era para correr bem, corria bem, mas se houvesse alguma coisa onde houvesse a possibilidade de não correr bem, a probabilidade era que fosse correr mal. E, portanto, sempre tive muito medo e decidi vir para cá e tê-la cá. Sim, ficaste mais descansada e pronto. Olha, Sílvia, tens assim mais alguma coisa que queiras contar sobre essa tua experiência em Moçambique ou em África no geral? Ou achas que já abordámos praticamente tudo? Eu acho que está. Sim. Gostavas de regressar? Eu gostava de regressar de férias. Sim. Ok. Não para ficar? Isso não, okay. Acho que para a experiência de viver noutro país e num país africano, com os condicionalismos todos de países que ainda estão em desenvolvimento, não é? Para aquilo que são aquilo que nós estamos habituados, acho que foi uma boa experiência, mas voltar para ficar a viver, acho que não. Agora só para ires ver o resto dos animaizinhos que ainda te faltam. Sim, para ir àquelas praias paradisíacas. Ir às praias, exatamente. Isso gostava muito, para ver algumas pessoas que ficaram lá, não é? Que são moçambicanas e que vivem lá, assim, temos saudades delas. Ainda ontem estava a falar com a minha filha, uma senhora que ia lá à nossa casa, que trabalhava lá em nossa casa, porque a empresa do meu marido era a empresa que fornecia a casa e tinha uns guardas da casa, não é? Mas era uma forma... Eram os guardas que eram... a função deles não era propriamente guardar a casa. Isto porquê? Porque as empresas que iam para lá, que tinham lá trabalhadores expatriados, não é? Tinham um rácio, por cada trabalhador expatriado tinham de ter, imagina, quatro moçambicanos a trabalhar na empresa. Pronto. Então uma forma deles colocarem, porque a maior parte não era trabalho qualificado, não é? Pois. Então uma forma deles colocarem cumprirem esse rácio era então porem pessoas a trabalhar como guardas, como empregadas domésticas, e então ainda ontem falava com a minha filha, porque nós trouxemos de Cape Town uma boneca artesanal, feita de pano, e eu na altura dei-lhe o nome da senhora que trabalhava lá em nossa casa. E ontem a minha filha estava com a boneca deitada na cama e falou na senhora, disse, eu não me lembro, eu gostava de a conhecer, gostava de me lembrar dela, quando é que podemos ir vê-la? Oh, filha, agora não sei. Mas quando o Covid acabar podemos ir. Eu está bem, depois logo falamos nisso, logo pensamos numa data. Pronto, e sei que ela também tem essa curiosidade, mas o meu filho que se lembra de algumas coisas de lá e da escolinha, da senhora que trabalhava lá em casa, eles têm essa curiosidade de voltar e reviver. E nós também, porque foram pessoas que fizeram parte do nosso dia-a-dia durante aqueles anos e marcámos, e sabemos que também as marcámos de alguma forma, não é? Porque os laços que se criaram acho que acabam por ser laços que ficam. Portanto, pelo menos sempre foi esse o nosso objetivo e às vezes mando fotografias dos pequenitos à senhora e ela agradece e fica muito feliz, claro, não é? Também tem saudades. Sim, vê-se agora quando as coisas melhorarem, porque eu sei que vão melhorar um dia destes. Um dia destes. tem de melhorar. A ver se conseguem regressar e depois, quem sabe, fazer ali uma voltinha um bocadinho maior. E talvez entrar mesmo pela África do Sul e Joanesburgo e tudo isso. Acho que sim. Olha, Sílvia, gostei muito de falar contigo. E agora, assim, só para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, as pessoas podem seguir o meu trabalho no Instagram. O meu perfil é @snv.silviavalente. No meu site, silviavalente.pt, e no Facebook, se quiserem também, que é snv.silviavalente também. Boa, vou pôr tudo na descrição do episódio para ser mais fácil. Tá bom? Sim, senhora. Então vá, Sílvia, obrigada. Não, obrigada eu. Um beijo. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Sílvia e que tenhas ficado a conhecer um bocadinho mais sobre esta zona de África. Até ao próximo episódio e boas aventuras!